Pessoal, bem-vindo ao canal X Estudos Tech Vídeos. Abração para vocês. Hoje nós vamos estar falando de um assunto simples e rápido, revelando para vocês, muitos de vocês usam a lixa, eu acho que todo mundo já usou algum dia na vida, mesmo que seja uma lixa de unha. No caso das lixas de parede, lixa para alvenaria, para massa corrida acrílica ou massa corrida PVA, lixa para madeira, ambas têm a mesma técnica de uso, a mesma maneira, uma maneira muito simples. Primeiro, vamos conversar um pouquinho sobre lixamento de massa corrida, PVA e acrílica. A massa corrida PVA é a massa destinada ao uso interno ou em ambientes que não têm umidade. Se você, por exemplo, vai lixar, vai aplicar massa em uma garagem, e em locais que você lava muito e a água pega na parede, convém que você, pelo menos nesse 1 metro de altura, você aplique massa acrílica, porque a massa acrílica é a massa resistente à água, à umidade. Por isso é a massa ideal para o exterior do imóvel, porque quando vier a chuva, vier o inverno, que tudo fica mais úmido, essa massa tem resistência, a massa corrida acrílica tem resistência junto com a tinta acrílica para manter por muito mais tempo o seu imóvel belo, resistente a essa umidade. Ela foi formulada com a resina acrílica justamente para resistir às intempéries, à umidade. A massa PVA, que é a massa de uso interno, é uma massa muito mais macia de se lixar, mesmo quando ela está completamente curada, certo? Porém, ela não tem resistência à umidade. Então, se você cometer o erro, por exemplo, usar a massa PVA na área externa, em pouquíssimo tempo, a primeira chuva vão aparecer bolhas, e a pintura vai se deteriorar com muita facilidade, você vai ter que raspar, vai dar um trabalhão danado e fazer tudo de novo. Agora, a massa corrida acrílica, essa massa que é feita para umidade, para o exterior, tem o seguinte macete: você não pode deixar ela curar completamente. Como que você lixa essa massa? Você vai aplicar as 2 demãos, no mínimo, que você precisa para dar um acabamento legal, e quando você perceber que ela está úmida, porém não molhando os dedos, você encosta a mão, ela não suja seus dedos, ela está apenas úmida. Esse é o momento do lixamento. Você vai lixar, nivelar ela, e aí vai estar tudo legal, um acabamento perfeito. Agora, a respeito da progressão das lixas, esse é uma coisa que muita gente não sabe, tem pintores que não sabem. E o que acontece? Você acaba sofrendo por usar a metodologia errada. Tanto na madeira como na massa corrida, as lixas, você diminui a granulometria. Por exemplo, você sabe que a lixa 200 é mais fina que a lixa 100, correto? Então, você diminui a granulometria, os grãos da lixa, eles ficam menores, de 50% em 50%. E como é que isso funciona? Por exemplo, eu tenho uma lixa, vamos dizer, vamos escolher uma numeração aí. Eu tenho uma lixa 40. Ou melhor, vamos fazer um exemplo mais fácil para vocês entenderem. Eu tenho uma lixa 100. Se eu aumentar 50% na redução do grão, qual que é a próxima lixa que eu vou usar? A 150. Então, se eu comecei com a lixa 100, a próxima lixa é a 150. Entendeu? Assim, os grãos mais finos da lixa aqui, que foi colocada de posterior, vão ter condições de dar acabamento nos riscos que a... Ixi, meu Deus do céu. Gente, um blackout aqui. Parou tudo. O celular, vocês viram o que aconteceram? Estão boicotando meus vídeos. Até o computador piscou, tudo piscou. Fiquei perdido aqui. Vamos voltar.
Isso aí foi só para chamar a atenção de vocês. Eu não paguei a conta de luz. Gente, é o seguinte, deixa eu desligar a impressora, que a impressora também ligou aqui, já desliguei ela. É o seguinte, se você estiver na lixa 100 voltando, a próxima é a 150. Se você estiver na lixa 200, qual que é a próxima? Se aumenta 50%, 50% de 200 é 100. Então, vai aumentar da lixa 300. Eu estou colocando os números redondos para ficar mais fácil de vocês entenderem. Agora, quando não tem a numeração exata, vamos supor, eu usei uma lixa X e a outra não dá o número exato que existe. Existe lixa 40, 60, 80, 100, 120, 150, e vai, 160, 180, 200, 220. Normalmente o padrão para madeira e para massa corrida é até 220. Quando você quer dar aquele acabamento filé mignon de primeiríssima classe, beleza? Então o que acontece? Quando você tiver que aumentar a lixa, por exemplo, eu estou na lixa 100, a próxima é 200, mas se fosse um número que não dá exatamente, você vai para a lixa que tiver a numeração mais próxima daquela. Aí você segue a sequência sempre com a numeração mais próxima. É assim que você faz. Sendo que o acabamento finíssimo, pauleira, numa madeira 220 e na alvenaria também. Normalmente o pessoal na alvenaria vai até 180. É difícil situações que precisam de um exagero, mas vamos dizer que seja aquele acabamento perfeitíssimo, tá? Aí sim você chegaria a esse valor de lixa. E quando você está lixando, você lixou, aparentemente está tudo certo, porque veja bem, a massa corrida é branca e o branco chegou uma hora vai cansar a sua vista, porque é a cor que mais vai refletir a luz, entendeu? Uma hora você vai estar cansado e você não enxerga os defeitos. Você tem que jogar uma luz lateral, uma luz que venha lateral, você encosta na parede assim, iluminando pela lateral, e aí você vai enxergar as craterinhas. Você pode pegar um lápis azul clarinho, fazer um redondinho bem grande. Não vai usar canetinha, hein, gente, pelo amor de Deus, porque senão na hora de pintar, a tinta começa a passar para frente, aí você vai ter que bloquear isso aí, vai ter uma dor de cabeça, tá bom? Fazendo um lapisinho, você faz uma marquinha, um lápis azul claro, aí você enxerga todas as craterinhas, corrige, passa mais uma demão de lixa geral, aí vai estar perfeita para você iniciar o seu processo de pintura. A madeira, você sempre lixa no sentido dos veios, ó, os veios estão para cá, você vai, ó, acompanhando o desenho dos veios da madeira, entendeu? Não importa que tiver um nó aqui no meio, que tem um nó no meio da tábua, tal, você vai até, aí você vai ver o acabamento que você quer dar. O 220 é o máximo, gente, porque a madeira não comporta mais que isso, ela não vai... O que comporta mais que isso é quando é laqueação, que se aplica um primer, aí já é outro campo que a gente não vai entrar agora, entendeu? Aí pode chegar, quando se trata... A laqueação, o que que é? É o processo de pintura de um automóvel aplicado à madeira, tá? Por que fala laqueação? Porque usa-se muito uma tinta, a famosa tinta antiga, a laca nitrocelulose. Aí pegou esse nome laqueação. Mas ela pode ser feita com tinta poliuretânica, poliéster, entendeu? Mas o nome padrão que se pegou assim popularmente é a laqueação, beleza? Então é isso, fechou? A lixa sobe de 50% em 50%. A próxima, eu usei a 100, qual que é a próxima? É a 150. Eu usei a lixa 80, qual que vai ser a próxima? A 120. Eu usei a lixa 200, qual que é a próxima? É a lixa 300, eu aumentei 50%, entendeu? Para que você não tenha dificuldade. Se você der um salto grande, o que vai acontecer? O lixamento, você provocou ranhuras. Como você vai dar um salto pulando, vamos dizer assim, eu usei a lixa 100 e pulo para a lixa 400. Com os grãos da 400, eu vou ter muita dificuldade de nivelar os riscos que eu fiz com a 100.
entendeu? Você vai gastar a lixa, desperdiçar, você vai cansar, vai ter uma mão de obra muito maior. Fechou? Vocês estão aí? Gente, vocês são bem-vindos. Forte abraço, coração. Coração ao pessoal de manutenção, pessoal da elétrica, pessoal do drywall. Vocês são bem-vindos. Se inscrevam no nosso canal. Deixe um joinha pra gente que impulsiona o canal, tá? E meta o bedelho. Dê sua opinião, elogie, critique. A gente vai ler. E, meu Deus do céu. Pessoal, tá vendo uma sacanagem. Estão me sacaneando. É a segunda vez, gente. Segunda vez. Que coisa, hein? Antes que aconteça de novo e fique feio, fala, pô, o cara vai gravar vídeo e não paga a conta de luz. Abração para vocês. Tchau, tchau.